Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema apaixonante para pelo menos nos últimos anos, todo brasileiro gostaria de ter um imóvel e depois ter um automóvel. Ainda continua sendo um dos maiores sonhos de consumo. E hoje nós estamos aqui com um dos profissionais que faz parte da história recente da indústria automobilística e que vai se apresentar para vocês porque ele é uma lenda dentro do setor. Gerson Borini, por favor, se apresente para nós, mas antes de tudo, muito obrigado por tê-lo conosco. Ô Felipe, obrigado pelo convite, aí é um prazer estar participando aqui com você nesse seu projeto, que é um projeto muito comum com o meu projeto, né, que nós vamos conhecer aqui hoje, né? Mas eu não sou essa lenda toda que você está falando, não. Eu trabalhei aí quase 40 anos na indústria automobilística, desses 40 anos, 30 foram na General Motors, onde eu passei aqui no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, tive algumas pequenas passagens pela Europa também, mas essa minha vida na indústria automobilística, na verdade ela começou lá desde pequenininho, né? Quando eu era um garotinho, meu pai já era funcionário da indústria automobilística no Brasil, meu avô, meu tio tinham posto de gasolina, tinham oficina mecânica, e desde moleque eu voltava da escola de manhã, porque fazia a lição correndo, aquela lição bem mal feita mesmo, para correr no posto de gasolina lá e ficar mexendo nos carros junto com meu avô e com meu tio. E desde pequenininho nasceu esse sonho do automóvel, sonho de 4 rodas, sonho do motor, tive kart, ou seja, tive uma vida que eu fui crescendo ao longo do tempo, e eu nunca me planejei muito assim, não, eu quero fazer isso. Lógico, qualquer garotinho, hoje em dia, olha assim, fala, eu quero ser igual o Hamilton, igual o Verstappen, quero ser um piloto de Fórmula 1. Esse é o sonho de qualquer garotinho que gosta de carro. E, logicamente, era o meu também, né? Mas você sabe que a vida vai nos levando por caminhos tortuosos e a gente vai se achando... A cada limão que nos dão, a gente faz ou uma caipirinha ou uma limonada e vai tirando tudo por aí, né, Felipe? Então, eu passei esse tempo todo na indústria automobilística, trabalhei em vários projetos que me dão muito orgulho do trabalho que eu fiz. Tenho até alguns exemplares que eu acabei guardando na minha garagem aqui como uma pequena coleção de carros antigos. E hoje eu acabei fazendo uma transição, né? Quando eu parei, saí da indústria automobilística, me aposentei, eu poderia muito bem ter parado de trabalhar, ter ficado aqui de pijama, assistindo televisão, reclamando da vida, reclamando que a poupança não está rendendo o que a gente gostaria, que o dólar subiu, que desceu, enfim, não. Eu acabei falando, não, eu quero continuar trabalhando, continuar envolvido com carros e com automóveis, né? E por sorte eu acabei entrando num ramo que vem crescendo bastante, que é justamente o ramo da internet, dos sites de YouTube, Instagram, ou seja, essa parte de comunicação. Então eu deixei de ser um engenheiro, né, que comunicava algumas coisas, e passei a ser um comunicador com uma boa bagagem de engenharia. Então hoje eu começo a ser um pouco mais respeitado dentro dos jornalistas, influenciadores aqui no Brasil, justamente por essa bagagem técnica que eu trago comigo, né? Agora que eu vou falar sobre uma avaliação de um carro, apresentar alguma coisa, eu apresento com muito mais conteúdo técnico do que outros conseguiriam apresentar, e sem desmerecer os outros, até acho que tem gente muito boa no mercado, é mais por causa que esse meu lado profissional, engenheiro, bem técnico, acabou me levando a conseguir comunicar isso aí de uma maneira mais didática, vamos dizer assim, e tem dado bons resultados. Esse teu didatismo, essa tua pedagogia, eu acompanhei porque a gente, para quem não sabe, nós trabalhamos junto em uma indústria. A gente foi junto para a Colômbia, viveu ali praticamente na mesma época em que eu estava no banco e você estava na manufatura. E as tuas explicações eram perfeitas porque qualquer pessoa que não era da indústria e nem se precisava falar português, você falava em espanhol, falava em inglês, explicava para todo mundo com uma simplicidade
que tornava toda uma tecnologia que estava embarcada num veículo, trazia para um ambiente mais popular, uma coisa que era mais fácil para as pessoas entenderem, desmistificando algumas coisas, como trazer uma característica técnica para um benefício que o consumidor daquele veículo poderia utilizar, né? E também várias vezes a gente viu o seu cuidado com a qualidade e principalmente com as questões de segurança que esses veículos traziam, porque tem sempre aí, no caso, como você menciona, um cuidado muito grande em relação à segurança dos veículos, porque o risco reputacional que está envolvido quando passa alguma coisa é muito grande. Você tem algum exemplo de situações assim que podem exemplificar para nós esse detalhe recente que você tem visto nos carros que você tem avaliado, uma evolução nesse quesito de tecnologia e de segurança embarcada dos veículos? O que eu digo sempre, até em alguns vídeos que eu já gravei, algumas palestras que eu já fui convidado para fazer aqui no Brasil, em algumas conferências de concessionários, até de algumas marcas aí, o que eu sempre tento exemplificar é o seguinte: o carro, a evolução do automóvel no mundo, tá? Não só no Brasil, em qualquer parte do mundo, a evolução ela veio das regulamentações. Tá? Então, sempre que teve alguma regulamentação nova, os carros tiveram que ser adaptados àquelas regulamentações. Isso aí vai desde o básico, né? Desde o básico lá da direção, do freio de um carro, distância de parada. Então, você tinha lá especificações, olha, um carro não pode ter uma distância de parada maior do que 50 metros se ele estiver trafegando a 80 por hora. A gente até brincava que tinha algumas especificações que a carroça de Dom Pedro atendia, entendeu? mas era o básico, ou seja, então toda a especificação, toda a regulamentação, ela foi crescendo e na maior parte das vezes ela foi crescendo em conjunto, os órgãos governamentais com a indústria. Então, dificilmente o órgão governamental acordou de manhã e falou assim: hoje eu quero que o carro tenha 5 rodas a partir de amanhã e cada um que se vire vai ter 5 rodas. Isso aconteceu muito pouco do que eu conheço. Quando aconteceu, a indústria foi muito mais forte e conseguiu reverter. Mas a evolução do automóvel, ela passa muito pela regulamentação. Então, pegando assim, sendo um pouquinho mais contemporâneo daquilo que eu vivi e que você viveu também, nós tínhamos carros carburados, né? Quando saímos do carro carburado, fomos para o carro com injeção eletrônica. Né? Por que foi isso? Por que aconteceu isso? Aconteceu porque alguém lá em Detroit amanheceu e falou: vamos colocar injeção eletrônica em todos os carros? Não foi. Foi porque precisávamos ter carros que poluíssem menos, que emitissem menos gases, e aí então foi aumentando cada vez, ano a ano, aumentando as restrições, né, de emissões de gases, até que chegou num ponto que, olha, um carburador normal não dava, fizeram os carburadores com alguns dispositivos eletrônicos, melhorou, até que chegou um ponto que opa, não dá mais, olha, o carburador já não dá mais, nós temos que colocar a injeção eletrônica. A primeira que veio na indústria toda foi uma injeção de um ponto, que praticamente era substituía o carburador, você tirava o carburador lá do coletor e colocava aquela injeção eletrônica ali. Foi a primeira, melhorou emissões, melhorou consumo, e aí? Próximo ano, próximos 2 anos, aumenta mais a restrição, tem que ser mais restritivo. E foi indo, aí tá a injeção de 4 pontos, né? Então, as tal dos MPFI, né? MPFE. Então aconteceu isso daí, legal. Depois veio a sequencial, MPFI agora é sequencial. Depois veio a injeção direta, tá? Então muitos carros hoje aqui no mercado brasileiro já são injeção direta há alguns anos. A linha GM, por exemplo, vai passar a ser toda injeção direta a partir do ano que vem mais um arroxo aí nessa regulamentação. Até que chegou num ponto, Felipe, que falaram assim: não dá mais, entendeu? Nós precisamos desligar o motor a combustão, entendeu? Porque para conseguir fazer essa emissão de gases por quilômetro rodado, só se alguns metros o motor ficar desligado. Aí então começaram a inventar os sistemas híbridos. Entendeu? Aí então foi colocado sistemas híbridos nos carros para melhorar também emissões. E vai indo, e chega onde? Chegamos na
na propulsão elétrica, entendeu? Porque você chegou num nível tão exigente, que não dava mais para você exigir que somente um carro desse aquele nível de emissão muito baixo. Então, o que a legislação passou a ser? Do teu portfólio inteiro, a média tem que ser essa daqui. Então, você tem que ter carros assim. Então, você tem ainda alguns carros com combustão e outros carros elétricos, que na média você abaixa o nível de emissão do teu portfólio com base na ponderação de vendas que você tem. Então, isso aí aconteceu com várias coisas, né? Então, estou falando da parte de emissões, mas a parte de segurança tem isso também. Então, veio lá os airbags. Então, primeiro eram 2 airbags frontais, depois eram airbags frontais e laterais, depois airbag de cortina. Aí descobriram que, tá bom, você está salvando o cara inteiro, mas você está acabando com as pernas do cara. O cara está numa colisão, você está salvando a cabeça, salvando o tórax, mas o cara está ficando aleijado pelas pernas. Então, inventaram o airbag de joelho. Então, muitos carros têm airbag de joelho. Então, seja, foram tudo coisas que foram, logicamente, não numa sequência serial, mas em forma paralela, foram crescendo e aumentando a segurança dos veículos. E veio, né, freio ABS, entendeu? Que no começo o freio ABS era só para os países nórdicos, aonde você tinha gelo uma boa parte do ano, então você tinha que ter o ABS para o carro conseguir parar. Aí depois viu, olha, numa condição de chuva, o ABS é bom também, que você consegue frear o carro, e tanto freando você ainda consegue manobrabilidade do carro para desviar de alguma criança, animal, objeto, tudo mais, né? Então tudo isso foram coisas que evoluindo no veículo em termos de segurança, e sempre vieram atreladas às regulamentações. Até o que no Brasil é regulamentação relativamente recente, que é a luz de rodagem diurna, né? Isso também é uma coisa que veio lá do norte da Europa, norte da América do Norte, que é tão cinza o clima que aquela luz acesa ajudava a visualizar o carro, né? E aí viram aqui no Brasil também vale a pena você ter isso daí, é segurança para o pedestre. Então tudo isso aí foram itens que vieram evoluindo ao longo do tempo, né? Então, a gente pode concluir que cada vez mais o carro ele tem um padrão global de qualidade, e um carro que serve para um país, ele atendendo às normas de outro país, ele é totalmente comercializável, o que me leva a uma pergunta provocativa para um apaixonado por veículos. Carro é commodity? Cara, eu acho que é difícil. Carro é commodity? Sim. Eu acho que para a indústria, carro é commodity, mas para um apaixonado, o carro é paixão, né? Aí é gosto pessoal, não só pela marca, pelo modelo, pelo ano de fabricação, pela cor, pelas rodas, até dá nome nos carros, né, Jefferson? Exatamente. O meu cadete, por exemplo, ele foi promovido a capitão, porque ele já estava ele é 30 anos de idade, cara, não dá para ser cadete ainda. Tem que ser capitão já, o cara, meu. Foi promovido na reserva, né? Exatamente. Gerson, você tem participado bastante de vários eventos com montadoras de apresentação e lançamento de veículos. Você tem feito testes praticamente todas as semanas, então o que eu conheço hoje de carro, coisa que a gente não tinha na nossa época, é através desse canal que você representa. Você quer falar um pouquinho dessa tua experiência nesse canal e como é que foi essa tua transição para esse meio que você está falando para uma câmera, está falando para uma internet, tem milhões de pessoas te assistindo? Como é que é a tua interação entre público e o produto que você está testando, aquilo que você está apresentando para o público? Existe essa mágica, essa conexão? Como é que você faz isso acontecer? Olha, essa mágica também, aquilo que eu falei no começo, eu nunca planejei isso daí, né? Eu, quando eu estava assim, chegando lá no final da minha carreira, vendo que eu estava cansado daquele mundo corporativo, eu falei assim, eu vou mexer com automobilismo, porque eu sempre gostei de automobilismo. Aí eu comecei a cair na real, né? Tá bom, automobilismo é legal, mas envolve você dedicar finais de semanas inteiros, né? Deixando a sua família e tudo mais,
para ficar dentro de um autódromo, um cartódromo, o que seja, né? Aí eu falei, não, ok, vou continuar olhando para o automobilismo, mas não de uma maneira profissional. E aí, num repente mesmo, foi bem num repente mesmo, eu falei, pera um pouquinho, pô, tem um monte de gente por aí fazendo avaliação de carro com um canal do YouTube e tudo mais, e se eu montar um canal do YouTube, né? O que eu posso fazer? Eu falei, pode ser uma boa, pode não ser. Aí eu lembrei de um amigo que trabalhou comigo, que trabalhou com a gente lá na GN, que é um dos jornalistas mais respeitados e mais conhecidos no Brasil, que é o Bob Sharp. E o Bob Sharp, ele tem um canal, um site e um canal no YouTube. Aí eu peguei e liguei para ele despretensiosamente, falei, ô Bob, tô parado aqui e tal, eu não tô querendo ficar muito longe dos automóveis, porque eu gosto dos automóveis, sempre trabalhei na vanguarda, sempre na engenharia avançada, ou seja, eu sempre estava trabalhando no carro que ia ser lançado daqui 3, 4 anos, né? Eu falei, eu não quero ficar aqui esperando 3, 4 anos um carro no mercado para eu descobrir o que aquele carro tem. Eu falei, você não está precisando de alguma assistente aí? Eu avalio o carro para você, faço uma ficha lá das principais pontuações que eu vejo no carro e você faz o texto, você faz a sua matéria aí, coloca a sua linguagem em cima disso, né? Ele falou, não, eu quero sim, estou precisando de gente aqui para me ajudar mesmo, mas eu quero que você venha para cá para escrever. Aí eu falei, Bob, eu não sou escritor, cara, eu sou engenheiro, né? Eu vou escrever, cara, para com isso. Mas o máximo que eu sabia escrever era relatório de teste na montadora que eu trabalhava. Ele falou, não, ele falou, pega esse carro aqui, me deu um carro relativamente simples, faz uma avaliação e escreve sobre esse carro. Aí eu fui lá, fiz um texto, eu sempre fui um cara que gostei de ler bastante, né? Fiz um texto para ele, mandei o texto para ele. Ele falou, Gerson, você sabe escrever, teu texto está ótimo, tem só alguns termos que, como você é da engenharia, da indústria, tinha muito termo técnico e muito inglês, inglês, né? Inglês que a gente usava na nossa comunicação diária dentro da indústria, né, Felipe? Ele falou, só temos que ir limpando isso aqui no seu texto. E ele limpou tudo e publicou o texto. Eu fui lá, li o texto, falei, isso aqui ele mudou para isso, se ele mudou para isso, isso para isso. Beleza. Passado 2, 3 semanas, ele me deu um outro carro. Testa isso aqui agora. Eu testei tudo aquilo que ele tinha feito de correção no primeiro, eu corrigi no segundo. Então aqueles erros não apareceram mais, apareceram outros. De novo, ele corrigiu, eu vi o que ele corrigiu. Opa, quando foi no 4º, 5º carro que eu tinha corrigido, ele falou, Gerson, você já aprendeu tudo. Eu não te falei nada e você já aprendeu. Eu falei, eu aprendi vendo o que você estava me mostrando, né? E aí foi, comecei a testar um carro, aí aparece um evento, e o Bob, ele vai fazer 82 anos agora esse mês, ele já começou, né? Eu não quero ficar 2 dias fora, vai você no meu lugar. Aí ele já começou assim a pegar mais confiança no que eu estava fazendo e foi me dando cada vez mais, né? E aí chegou um dia que você falou, né? Acende uma câmera na tua frente aí e começa a gravar, né? Eu falei, Bob, você tem certeza que tem que fazer isso? Não tá bom só os textos e as fotos que eu faço? Aí ele falou, não, temos que gravar. Hoje em dia a internet, ela exige que a gente tenha vídeo também nas nossas avaliações. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e voltei a fita um pouco para trás e fui lá nas nossas reuniões de comitê executivo, de engenharia, de board da empresa e tal. Espera um pouquinho, lá eu ficava em pé, na frente de todo mundo, né? Sendo criticado ali, sendo avaliado, sendo desafiado nas coisas que eu estava falando e estava tentando vender a minha posição, a minha avaliação. Falei, esse vídeo aqui eu vou entender a mesma coisa, naquela câmera ali, a hora que acende aquela luzinha, na verdade, eu vou estar vendo que tem lá um monte de chefe ali me olhando, então eu tenho que fazer o melhor para esses chefes aí. E comecei, gravei um vídeo, gravei outro e comecei a pegar cancha nos vídeos, né? Um pouco de feedback dele também, não fala, né, os faróis dianteiros. Farol é sempre na dianteira, Cáspita. Você vai falar farol dianteiro pra quê, né? Então eu fui pegando assim, cortando alguns vícios de linguagem e fui evoluindo nessa fase aí, né? Então hoje eu já tenho aí publicado dentro do Auto Entusiastas mais de 400 matérias de avaliação de carro nesses 5 anos. 5 anos que eu estou trabalhando com eles lá. Então
tem sido um negócio bem interessante. E aí eu fiquei ligado às novidades, porque a hora que eu vou num lançamento, seja da Chevrolet, da Renault, da Peugeot, da Fiat, de cada marca que eu vou, eu fico sabendo em avançado, né, o que está mudando, o que está acontecendo. E muitas dessas empresas, quando eles estão colocando uma nova tecnologia no mercado, eles fazem questão de explicar bem para os jornalistas, explicar detalhe técnico, como é que funciona aquilo e tudo mais. E por esse meu background técnico, eu consigo captar muito rapidamente o que está acontecendo. Então, com isso, eu consegui colocar algumas linguagens a mais no vídeo, algumas explicações a mais, que dentro do setor automobilístico aqui, jornalístico aqui no Brasil, muitos dos jornalistas influenciadores falam assim: Gerson, eu vou lá e assisto o teu vídeo para ver se eu não falei bobagem, entendeu? Outros vão eu vou lá e vejo o que você escreveu. Teve um dia que um assessor de imprensa falou para mim: pô, Gerson, só você para conseguir identificar que aquela massa que a gente colocou no motor do carro tal lá, aquilo ali era para melhorar um problema que o carro tinha e a gente resolveu adicionando uma massa no carro. Sabe? Então, um monte de coisa assim que acabou me levando para isso e conseguir fazer essa comunicação e entender para onde que o mercado automobilístico mundial está indo, né? Bacana, Gerson. Eu lembro bastante que nessas apresentações a gente dizia que o primeiro cliente do veículo são aqueles que compram o veículo para vender para o cliente. Então, quando você fazia as apresentações para os concessionários, a chuva de perguntas, a chuva de dúvidas, esclarecimentos, às vezes até algumas críticas um pouco mais exaltadas, faziam com que na próxima versão, no próximo ano, incorporassem alguns desses pedidos. Quer dizer, quando o carro chega para o cliente final, ele já passou por uma saraivada de avaliações. E aí minha pergunta: agora, do outro lado, é mais fácil ser pedra do que vidraça? Muito mais fácil, né? Eu falei, por que eu não mudei? Não mudei há 30 anos para esse lado aqui. É muito mais fácil, amigo. Nossa, entendeu? Não tem menor comparação. Até teve uma situação no ano passado, teve um fabricante aqui do Brasil que chamou 10 jornalistas, somente 10 jornalistas dos mais de 100 que tem aqui no Brasil, para irem até a fábrica deles. Ia ter um carro que ia ser lançado dali 3 ou 4 meses, e eles queriam que a gente fizesse uma pré-avaliação daquele carro. E foi uma avaliação que o cara falou assim, o diretor de engenharia lá falou assim: ó, vocês que estão aqui, cada um de vocês tem um foco, né? Então eu quero escutar, eu hoje sou cliente de vocês, eu quero que cada um dentro do seu foco explique o que o carro tem. E teve coisas que eu comentei sobre aquele carro, e quando teve o lançamento do carro, esse diretor de engenharia puxou de lado e falou assim: Gerson, obrigado, ó, aquilo que você falou já está implementado aqui, entendeu? Então, algumas coisas assim. Mas é muito mais fácil, porque hoje eu coloco a minha opinião, entendeu? Não que eu seja o dono da verdade, né? Estou longe de querer ser o dono da verdade. Mas eu tenho a minha opinião, eu avalio o carro e mostro para quem está assistindo o meu vídeo, lendo a minha matéria, aquilo que eu senti no carro, aquilo que eu percebi. Se eu pegar um carro hoje, parar ele aqui na minha garagem, falar assim, ó, vou ficar meia hora andando em volta dele, encontrando defeitos, eu consigo fazer isso, entendeu? Eu não tenho dificuldade de achar 10, 20, 30 defeitos num carro. Mas o objetivo de um site como o nosso não é isso, entendeu? Não é criar conflito, aquilo que a gente chama de caçar cliques, né? Vamos caçar mais cliques, vamos encontrar problema. Não. O nosso objetivo é apresentar o veículo. Quais são as características dele, como que ele se comporta numa situação piso ruim, piso liso, subida, descida, serra, piso de terra, na água, na chuva, o ar-condicionado, ruído dentro do carro, desempenho no motor. É mostrar o que o carro entrega, entendeu? Se for para ficar só criticando, a gente vai se tornar um canal muito chato. Então é melhor assim, ser proativo, tá? Ajudando a pessoa que está querendo comprar um carro a entender, olha, as tecnologias novas que o carro tem, como elas funcionam e o que elas te ajudam no teu dia a dia, seja em consumo de combustível, seja em desempenho, seja em conforto, né? Estabilidade, é tudo que você está buscando na compra do seu carro.
Gerson, agora, digamos que eu seja um consumidor de veículos e vou perguntar para o meu amigo Gerson uma questão muito básica, mas que muitas pessoas não têm noção se isso acontece, se isso é um mito ou se é uma verdade. Que é o seguinte, a gente ouve falar muito sobre veículos importados. E eu ouvi você falar muito, quando a gente trabalhou junto, sobre calibração. Ou melhor dizendo, quando você faz a nacionalização do veículo, daquele modelo, você precisa configurar aquele veículo, vamos chamar dessa maneira, mas depois você responde, para as condições de clima, de altitude, de temperatura, de estradas de rodagem, de combustível que aquele país tem. Isso já é uma rotina normal para os importadores de veículos, ou a gente ainda percebe no país alguma dificuldade de pessoas que hoje estão comprando um veículo importado e que essas montadoras não fazem essa adaptação às condições do país. Eles já trazem esse veículo, no caso, adaptado para as condições que esse veículo vai encontrar, no caso, no Brasil, um carro que sai de uma condição de rodagem a temperaturas extremas e vai rodar, de repente, em outra condição de temperatura. Você fez isso muito nos Andes, o pessoal rodava com os carros lá a 2.800, você tinha que fazer uma calibração no motor, na injeção, etc. Como é que está isso hoje? Verdade? Mito? Tem exceções? Como é que está? Eu acho que tem exceções e o mercado ele é bem dinâmico e adaptativo, né? E hoje a gente tem dois cenários. A gente tem o cenário dos carros que ainda utilizam motor a combustão, mesmo que esse motor a combustão tenha alguma eletrificação, ou seja, ele tem algum mecanismo híbrido nele, tá? Ou aquele carro que é puramente elétrico, tá? Então, vamos falar desse que ainda tem um motor a combustão. Esse carro ainda precisa ser adaptado às condições brasileiras, principalmente a parte do combustível. O Brasil tem jabuticaba, né? E o Brasil tem também 27% de álcool na gasolina, tá? Estados Unidos e a maior parte dos países trabalha com 10% de álcool no combustível, tá? E 27% é muita coisa, e o nosso governo aqui já está dizendo que vai fazer um combustível mais limpo, que vai ter 35% de álcool, tá? Álcool, etanol, cada um usa o nome que... Eu sou da época que a gente falava, né? Carro a álcool, ainda você vai ter um, né? Então, para mim é difícil mudar o álcool para o etanol. Mas, então, esse percentual de álcool na gasolina faz com que o carro tem que ser recalibrado ou ajustado para essa condição. Isso não tem escapatória, tá? Então, todos os importadores que trazem carro para o Brasil e usam motor a combustão fazem isso. Tem alguns, mas não digo que são daqueles dos tops, tá? São daqueles mais básicos, que eles arriscaram trazer carro para cá. Dizem assim, não, mas o nosso carro lá no nosso país, ele trabalha com 15% de metanol, e o metanol é muito mais agressivo que o álcool, então não tem problema. E esses caras tiveram problemas por aqui, entendeu? Muitos até acabaram saindo do mercado justamente por isso. Então, quando você tem combustível, você tem que fazer combustível líquido, né? Você tem que fazer uma adaptação, tá? E toda a parte de emissões também no Brasil, e aí também, a segunda jabuticaba que tem no Brasil, né? A nossa gasolina no posto tem 27%. Só que a hora que o fabricante vai lá fazer a homologação do carro, a homologação é feita com gasolina com 22% de álcool, entendeu? Então, você faz a homologação com 22% de álcool e depois vende o carro para andar com 27%. Então, essa é uma discrepância que tem e vai continuar existindo por um bom tempo ainda, tá? Aí, a hora que você vai para o outro lado, para o cenário do carro elétrico, tá? A hora que você vai para o carro elétrico, acabou o problema de combustível, tá? O carro que roda na China, roda na Índia, roda na Alemanha e roda no Brasil, entendeu? Aí é a mesma coisa que você comprar um telefone celular, né? Você comprou ele no Brasil ou nos Estados Unidos, a mesma energia elétrica, só tem que estar preocupado se não é
se é 110 ou 220, porque do resto é praticamente tudo igual, né? Então o carro elétrico não tem esse problema, tá? O que tem de problema nesses carros que eu tenho visto, principalmente nessas novas marcas, as marcas que estão chegando, marcas que não são as tradicionais, elas têm evoluído muito e muito rapidamente. Então, elas têm evoluído tanto em termos de qualidade, tá, como em termos de velocidade. Tá? Então, uma velocidade rápida para corrigir problemas. Então, eles estão conseguindo fazer essa evolução, mas ainda eles estão, digamos, um passo para trás das empresas tradicionais. Se você pega as automotivas tradicionais, a hora que você dirige um carro dessas tradicionais, e não precisa nem ser um alemão, entendeu? Ou um americano, pode ser um francês. Tá? Você percebe um nível de refinamento no toque, nos botões, nos comandos de seta, nos volantes, na sensação de acelerar, frear o carro, todo esse equilíbrio, você percebe um pouquinho mais de fluidez, de ser um negócio um pouco mais, acho que a palavra mais correta seria bem fluido mesmo, bem liso a transição. Enquanto que nos outros parece mais que você está num dente de cera, sabe? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eles estão melhorando, mas ainda tem muito esses altos e baixos aí que acaba sentindo. E muitas vezes um consumidor comum, ele não consegue identificar e falar assim, esse carro aqui está desconfortável para mim por causa disso. Não, ele sente simplesmente um desconforto, mas ele não sabe precisar por que daquele desconforto. E às vezes é um negócio besta. Às vezes é a chave de seta, para você ligar e desligar a chave de seta, ou ligar e desligar o limpador de para-brisa, é uma chave muito áspera, né? Então você dirigir esse carro o dia inteiro e com essa aspereza, chega no fim do dia, você vai falar assim, pô, esse carro tem um desconforto. Você não sabe precisar o que é, mas você vai perceber que te deu desconforto e te cansou de dirigir aquele carro o dia todo. E nesse aspecto de prazer de dirigir, que você agora começou a falar desde o motor a combustão para os veículos híbridos e elétricos, que existe um mito ainda muito grande, principalmente no consumidor brasileiro, que inclusive a gente não percebe isso daí dos consumidores asiáticos nem os consumidores europeus, em relação a um saudosismo, a uma nostalgia para os motores a combustão. O prazer de dirigir está associado ao motor ser a combustão ou ser elétrico, ou o prazer de dirigir está em relação ao domínio pleno da máquina, do bólido que você está pilotando? Inclusive, eu vi você uma vez fazer um teste com um carro e a aceleração do elétrico é uma coisa absurda. Para quem é fã de potência, esses carros são absurdamente prazerosos de dirigir. Como que você vê esse tipo de crítica em relação aos apaixonados por carro terem essa nostalgia, esse saudosismo do barulho do motor? Eu acho assim, eu acho que existe uma coisa que a gente, no mundo corporativo, a gente aprendeu, né? A mudança, né? Ela é muito resistiva, né? As pessoas têm muita resistência à mudança, seja ela qualquer que for. Você vai mudar uma pessoa de departamento, né? Às vezes ela vai fazer o mesmo serviço aqui na sala do lado. Não, mas eu gostava daqui, nesse aqui, o som. O ser humano, ele tem muita resistência à mudança. Eu não sei como é que foi a mudança lá atrás, quando mudaram da charrete para o carro a combustão. Mas eu imagino que teve muita resistência também, né? E eu acho que o que está acontecendo agora é muito disso. Tem muita resistência ao carro elétrico, tem aqueles que se dizem, eu não gosto, acabou, eu não quero saber, não vou gostar nunca, entendeu? E tem outros como eu, até ontem à noite lá estava na Fenatran, estava conversando com um amigo meu que também, como eu, assim, é apaixonado por automóvel, por desempenho e tudo mais. Aí eu falei assim, uma pessoa perguntou para ele, como vocês acham que esse carro é elétrico e tal? Ele falou assim, ele falou assim, cara, a gente gosta de carro, né? A gente gosta de aceleração,
Não interessa se está fazendo barulho ou se não está. É legal você acelerar um V8, escutar aquele motor do V8 acelerando, ou que nem esse final de semana em Interlagos teve lá o V10 do Ayrton Senna acelerando e todo mundo, V10, que som! É legal, é legal para burro. Agora, uma aceleração de um carro, desses carros pequenininho, elétrico, entendeu? Ele é muito, vamos dizer, estonteante quanto que ele acelera. Ele faz 0 a 100 em 3, 4 segundos. É uma sensação diferente, né? Muito, muito, muito diferente. E às vezes o pessoal mede muito o 0 a 100, né? E eu falo para as pessoas, observa o 0 a 30, entendeu? Observa o 0 a 50 desses carros. É muito rápido, né? Eu tô até querendo fazer uma matéria alguma hora que der uma chance aí, para alertar os motoqueiros, porque os motoqueiros têm aquela faixa que eles podem parar na frente, né? Por quê? Porque eles arrancavam mais rápido que todo mundo. Hoje, se tem um carro elétrico do lado dele, é improvável que ele vai pular na frente de um carro elétrico, entendeu? Principalmente se o Gerson estiver no volante. Porque, cara, esse 0 a 30 é muito forte, né? Então, eu, como gosto de automóvel, eu gosto dessa parte, dessa aceleração, desse desempenho, fazer curva, ter aceleração lateral. O carro elétrico ficou muito mais pesado, sem dúvida. Tem lá 400, 500, até 600 quilos de bateria num carro para poder dar autonomia nele, né? Mas esse peso todo, normalmente, em todos os carros, está colocado no assoalho. Com isso, o centro de gravidade do carro ficou muito mais baixo. Então, apesar do carro ser pesado, ele tem motor para dar desempenho, ele tem centro de gravidade alto, baixo, entendeu? Então, cara, você pode entrar numa curva, o carro vai aqui e ele te dá estabilidade sem ser aquela barca que nem o Galaxy, né, o Maverick, o Paula que rolava para cá e para lá. Não, ele vai bem plano. Então, isso é uma coisa que dá prazer de dirigir também, na hora que você tem aceleração e tem a tua aceleração lateral. E é isso que o cérebro sente como desempenho do carro, né? E o que você falaria sobre veículos autônomos? Esse é o futuro da indústria mais imediato do que a gente pensa? Ou você acredita, na tua opinião, na tua experiência dentro dessa indústria, que ainda é uma coisa que vai gradativamente e é uma transformação que vai levar muitos mais anos? Eu acho que vai levar muito mais tempo do que se imaginava inicialmente, entendeu? Acho que teve algumas empresas aí que evoluíram rapidamente com o carro autônomo. Tem várias empresas hoje trabalhando com carro autônomo em algumas partes do mundo, mas minha percepção, tá? Ele vai ser mais para alguns tipos de serviços, tá? Então, por exemplo, para um Uber, uma entrega de pizza, um delivery qualquer, eu acho que para isso daí ele vai conseguir se implementar mais cedo, e eu vou achar assim que realmente o negócio está evoluindo na hora que eu começar a ver aeroportos fazer todo aquele transporte de bagagem lá do porão do avião até aqui, um tratorzinho autônomo, entendeu? Quando a gente começar a ver esses serviços, né, que são mais fáceis de ser automatizados, serem feitos com um veículo autônomo, aí eu vou falar assim, agora já está chegando a hora do mercado ter na rua mesmo. Porque eu acho que o ambiente, né, nos países todos, é muito diferenciado. Você pega aqui em São Paulo, uma 23 de maio, que foi desenhada lá nos anos 70, para ter 3 faixas. Hoje tem 4 faixas e mais uma faixa adicional para motocicleta. Ou seja, eles foram estreitando as faixas e os carros foram crescendo, né? Recentemente eu estava na Flórida. Lá na Flórida, as faixas são todas largas e bem tranquilas para você transitar com aquelas caminhonetonas americanas. Então, acho que essa parte do ambiente é muito diferente entre um local e outro, entre um país e outro, entre uma região e outra. Então, por isso que o autônomo, por si só, na nossa via, eu acho que deve demorar um pouco mais para entrar em produção. Mas em lugares como já tem em São Francisco, vai continuar tendo e vai crescer, entendeu? Mas vai ser bem pontual, a minha percepção. Concordo, ainda é um nicho
que está sendo explorado, testado com cuidado, e o primeiro cliente deles são exatamente os veículos de serviço, para serviços de pequeno trajeto, um trânsito e um tráfego muito controlado, não? Dentro de uma área de logística, por exemplo, né, para empilhadeiras, levar o produto até um caminhão. Então, nessa parte aí, eu acho que vai ser a primeira isso parte. Nós já temos, que tem tratores, né, que no agro já são usados com a geolocalização, já fazem tudo perfeitamente de maneira automática, não? A agro e mineração já tem bastante coisa disso acontecendo, sendo feita, né? E tem o lado ainda, falando do lado do ambiente, tem o lado do liability, né? Da responsabilidade, né? Claro. Um acidente, de quem que é o responsável, né? É o cara que fez o software, é o cara que deu a partida no carro, quem vai ser o responsável por isso? Essa semana eu ouvi falar que teve um acidente nos Estados Unidos, que um carro da Tesla, que ele desviou de atropelar uma criança e bateu num outro carro, entendeu? Então, ou seja, a inteligência artificial ali, ela tomou a decisão, né? Olha, eu prefiro bater num outro carro que os danos vão ser mais materiais do que uma vida que pode ser sacrificada aqui. Então, para isso... Só que eu acho que isso daí não seria o autônomo, seria os recursos tecnológicos que estão entrando nos carros. Sim. Vamos ter bastante evolução. Estamos falando, então, de mais tecnologia dentro dos carros. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, 19, 20 anos, meus avós não sabiam mexer em videocassete, assim como pais dos meus amigos também não sabiam mexer em videocassete. Isso era uma tecnologia dominada pela nova geração. Na indústria automobilística, a gente sempre nas apresentações ouvia muito pessoal de desenvolvimento do produto, e você trabalhou em vários projetos. O briefing do produto, né, a descrição do produto, isso é para um público que vai dos 21 até os 55. Só que agora a gente tem uma mudança global, onde, com o maior envelhecimento da população, a gente tem cada vez mais o público 65 anos mais tomando conta de um cenário e, obviamente, é um público consumidor de veículo, é um público tradicional de veículo, e a gente não vê mudanças em relação a produtos desenvolvidos para esse público especificamente. Você acredita que, com a tua experiência, precisa ser feita um novo desenvolvimento de produto para atender esse público específico e trazer características que atendem esse público para incluí-lo dentro do público-alvo para os veículos que estão sendo lançados, ou o que tem já está bom? Eu acho que o que tem já está bom. Eu acho que nenhum fabricante vai querer fazer um desenvolvimento específico para um público mais sênior, vamos falar assim, tá? Eu acho que dentro das linhas de produtos de cada fabricante, ele já tem lá, né? Então, por exemplo, você pega o Toyota Corolla, né? O moleque de 18 anos não sonha em ter um Toyota Corolla, né? Mas já um senhor de 50 anos, ele sonha em ter um Toyota Corolla. Então, já existe essa segmentação natural pelos modelos dentro os próprios fabricantes sabem isso daí, né? Olha, esse aqui é para mais para aquele público, esse é mais para esse. Mas isso não impede, pelo que eu vejo, de que as tecnologias sejam idênticas, tá? A única coisa é que, dentro da tecnologia, o garoto lá de 20, 25 anos, ele vai dar mais valor no carro a um determinado feature, a um determinado equipamento do carro. Ou a pessoa média, a uma maior idade, já vai dar uma atenção a outro segmento, a outros equipamentos dentro do veículo, né? E eu acho que tem algumas coisas que estão sendo colocadas nos veículos mais recentemente, que até tem uma sigla, que é ADAS, ADAS, tá? Advanced Driver Assistance System, ou seja, Sistema Avançado de Auxílio ao Motorista. Tá? E esses sistemas são muito legais porque, assim, ele não chega a ser um carro autônomo, tá? Mas ele acaba automatizando ou dando um pouco mais de autonomia para o carro, que acaba
Para nós que estamos passando de uma certa idade, vamos assim, dá mais segurança para a gente fazer viagens longas. Eu sempre gostei de fazer viagens longas. Eu tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro, eu fazia bate e volta para lá. Eu ia lá, às vezes quando era para ela ir embora para o Rio, em vez dela pegar um ônibus ou um avião para o Rio, não, peraí que eu te levo. Monta no carro, botava as bagagens no carro, levava ela para o Rio, tomava um café na casa dela e voltava no mesmo dia aqui, entendeu? Então hoje eu já não faço mais isso, mas poderia fazer e tem alguns sistemas que estão ajudando isso. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Permanência em faixa, né? Então tem um sistema que mantém o carro... O sistema nasceu de que maneira? Olha, se você está dando uma desviadinha da faixa, né? Está dando aquela comidinha de faixa porque você deu uma bobeada aqui no volante e tudo mais, ele te alertava, dava somente um apitinho no carro. Opa, aconteceu alguma coisa, está acontecendo. Esse sistema evoluiu. Hoje, vários veículos já têm o sistema que monitora isso, e se você está saindo da faixa, ele atua no volante e traz o teu carro de volta para a faixa. Então esse foi o primeiro estágio. O segundo estágio, que já está bastante comum, tem carros de entrada no Brasil que fazem isso, ele posiciona o carro no centro da faixa, entendeu? Não é nem que ele espera você estar comendo faixa para te trazer de volta. Ele já vai o tempo todo te mantendo o mais ao centro possível da faixa. Queira ou não queira, isso daí numa viagem longa, se uma estrada for boa, cara, isso é um descanso para você, porque você bota a mão no volante lá, você tem que estar com a mão no volante, aquelas curvas, tipo Bandeirantes, Anhanguera, o carro praticamente contorna aquelas curvas todo sozinho, você só tem que ir com a tua mão, tá acompanhando ali. Então, para nós que estamos ficando um pouco mais velho, queira ou não queira, isso daí é conforto, E ele já detecta se você também cochilou, ele também vibra o banco. E aí isso que eu ia falar. E aí tem o terceiro nível, que já tem aquele sensor de atenção. Opa, se ele viu que você tem um algoritmo lá que viu, olha, você está olhando muito para o lado, você está olhando para dentro, as piscadas estão muito longas, o carro está comendo faixa demais, ele pim, dá um apitinho no painel, bota um cafezinho e fala assim, tá na hora de você tomar um café. Entendeu? Então, quer dizer, tudo isso daí isso é um exemplo, né, do que está no ADAS, são itens que vieram justamente para ajudar a gente, né, deixar o carro mais seguro e, logicamente, para nós que estamos ficando um pouco mais velhos, eu acho que é um negócio que ajuda bastante, entendeu? Isso, com certeza. E tem outro, o controle de cruzeiro. Então, a gente sempre teve o piloto automático, né, a gente chama de controle de cruzeiro. Ele era aquele, você ligava lá, punha 70 por hora, 100 por hora no carro, ele ia. Se tivesse um cara a 80 na tua frente, você vinha e batia na traseira dele. Hoje não, o sistema de direção adaptativos, se por acaso o cara da frente frear, ele diminui tua velocidade e você mantém sempre a mesma distância do carro da frente, né? Funciona muito bem, principalmente em países nórdicos, Europa, Estados Unidos. Países como o Brasil não funciona muito bem, porque se você deixa aqui no Brasil um espaço de 2 carros entre um carro e outro, seguramente alguém vai entrar no meio ali, né? Então... Mas isso é uma questão de tempo. A gente não sabia, parava carro em cima da faixa, começou a parar. Ou seja, existe toda uma educação e uma civilidade no trânsito que é importante a gente continuar e não esquecer que não é só o carro que tem que evoluir, mas a sociedade também tem que acompanhar essa evolução, né? Não precisa da evolução igual do carro, né? Então, Gerson, o que você está falando é que, mais do que nunca, não só o carro pode ser commodity, mas essa evolução tecnológica dos carros trazendo aí todo esse conforto e mantendo o prazer da direção, as companhias devem se destacar cada vez mais pelo serviço que vão oferecer para o consumidor desse veículo. Ou seja, já não está mais dentro do carro, e sim em todo o restante do serviço, do apoio, dos encontros que essas montadoras vão conseguir trazer para cativar esse cliente, seja ele 50 mais, 65 mais ou 18 mais. E aí eu volto falando no começo da nossa conversa aqui, o carburador, né?
Carburador, injeção eletrônica, teve uma evolução. Esses sistemas todos, eles estão entrando também em produção, por quê? Porque está tendo algumas legislações que estão exigindo que os carros sejam mais seguros, né? E aí vai ter o diferencial que eu vejo entre as gerações, vai ser assim, talvez o teu filho, né? Ele vai querer comprar um carro que tem a multimídia mais legal que tem lá, que dá para eu me conectar via Bluetooth, botar meu Spotify, não sei o quê, ou seja, espelhar o meu celular ali dentro do painel do carro. Então vai ter aquele cara que vai curtir muito mais isso daí, entendeu? E o cara mais jovem, obviamente, tende a ser aquele cara que vai curtir mais esse tipo de atributo no veículo. O cara mais velho, aquilo ali para ele, tá bom, mas tem um rádio aí que dá para escutar uma música, tá legal, né? Eu não preciso ter aí um Wi-Fi, conexão com a internet, rádio por satélite, nada. Mas se eu tiver o lado segurança, vai ser mais legal para mim, entendeu? E até eu lembro que teve uma época aqui no Brasil que os carros, o airbag e o ABS eram 2 itens opcionais no veículo. Não era obrigatório. Então você podia, quando você fazia o teu pedido do carro, você podia comprar um carro com aquele opcional. Era o opcional menos vendido que a gente tinha. O cara preferia muito mais comprar um CD, né, um CD player, um sistema de som mais sofisticado no carro, do que comprar uma segurança para a família, que era um airbag e um ABS, né? Então, esses sistemas que estão sendo colocados nos carros hoje, eles estão entrando justamente por isso. Está sendo cada vez mais exigido dentro dessas regulamentações do Euro NCAP, nos Estados Unidos, que me fugiu o nome agora da regulamentação dos Estados Unidos, mas aqui na América Latina, a Latin NCAP também tenta fazer alguma coisa. Então, esses itens eles estão entrando nos carros mais em função dessas regulamentações para trazer justamente mais segurança. Gerson, estamos chegando no final, queria bater mais papo, a gente vai voltar a falar bastante sobre isso, mas antes da nossa pergunta final, você repete para a gente como é que a gente acha os reviews do Gerson, como é que acha Autoentusiasmo. Vocês têm um canal também agora que está espetacular e quero deixar o meu abraço, um beijo para o Bob Sharp também. Legal. Não, Felipe, não. Eu basicamente, o meu carro forte, o meu carro-chefe, vamos falar assim, dentro dessa parte, é o Autoentusiasta, né? O canal do Autoentusiastas, a gente está tanto no Instagram, como Autoentusiastas, no YouTube, Autoentusiastas, o site Autoentusiastas, esse é o nosso carro-chefe. Aí dentro do Autoentusiastas, nós criamos um segundo canal e que nós vamos começar a trabalhar cada vez mais daqui para frente, que é justamente o Eletroentusiastas. Uau! Tá? Então a gente está falando bastante mais de carros elétricos e como que são os carros elétricos, e não mostrar somente, a nossa intenção agora não é mostrar somente o carro elétrico, mas é mostrar toda a tecnologia que tem de carros elétricos, né? De bateria, híbridos e tudo mais. Então, dentro do Autoentusiasta tem o Eletroentusiastas, e novamente temos lá o Instagram do Eletroentusiastas. E eu tenho, aí fora do canal com o Bob Sharp, eu tenho um canal chamado Mobilidade e Técnica. Tá? Aí é um aplicativo, é o primeiro aplicativo do Brasil que fala somente sobre o mundo automotivo. Então é um aplicativo que você pode baixar nas lojas de aplicativo do Google, ou do YouTube, do Google, ou da Apple Store. Você tem programação 24 horas por dia, né? E se você quiser o conteúdo sob demanda, tem um plano de assinatura lá. Você assina, usa o nosso cupom lá, Mobtech, para ganhar um desconto. Aí você tem também o conteúdo sobre on demand, né, do sistema. Então são os 3 principais canais que eu estou trabalhando hoje e me divertindo bastante, que acho que é o mais importante. Na nossa idade. Isso aí. Gerson, a pergunta que eu queria fazer para você, eu acho que fica à vontade para usar o tempo que você quiser, porque que não falta é lição da tua parte. Mas o que essa tua vivência no mercado automotivo trouxe para a tua vida? Que lições você aprendeu
e você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Cara, acho que não sei se é uma lição ou não, mas é o que eu sempre usei, né? Foi a minha intuição. Eu sempre trabalhei, sempre naveguei ao longo da minha carreira muito mais na intuição do que na razão, né? Então, aprendi a usar bastante essa intuição. Intuição, para mim, é aquilo assim, é a primeira coisa que me vem na cabeça. Ó. Me vem na cabeça agora aqui que eu preciso de um copo d'água, eu vou lá pegar o copo d'água, entendeu? Não vou esperar depois, pode ser que eu não tenha sede, não. Usei muito a intuição na minha vida toda. Outra coisa que eu nunca fiz na minha carreira, eu nunca, assim, almejei alguma coisa, porque lá eu vou fazer aquilo porque eu vou ganhar mais, porque... Não, eu sempre fui atrás de fazer as coisas que eu gosto de fazer, que me dão prazer ao fazer, entendeu? Então, buscar esse prazer ao fazer é aquilo, né, que se você tem um trabalho que te dá prazer, você não tem trabalho nunca, você tem prazer o tempo todo, entendeu? Então, isso foi o que eu sempre acabei colocando, e quando eu fui orientar os meus filhos na carreira profissional deles, eu fui pelo mesmo caminho. Eu falei, gente, esquece agora, porque um médico ganha mais do que um dentista, um engenheiro ganha menos do que um advogado. Eu falei, esquece isso daí. Pensa no que vocês gostariam de fazer, no que vocês gostam de fazer. Porque se você estiver fazendo alguma coisa que você gosta, que você está fazendo por prazer, você não vai estar trabalhando, entendeu? Você vai estar a vida inteira vivendo por prazer. Então, acho que isso são as principais lições, Felipe. Obrigado, Gerson. Um grande abraço e que você traga outras lições e muito mais conhecimento para todos nós que somos leigos no mundo automotivo, não nascemos com essa gasolina, com essa graxa e agora principalmente com essa eletricidade nos nossos motores, mas que você está trazendo para nós todo esse conhecimento de uma maneira brilhante. Muito obrigado e até a próxima em Tábula Rasa Sênior. Valeu, obrigado, um abração. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.